De quem será a pergunta que nós vamos responder hoje no A Bíblia Tinha Razão? Vai gritando, irmã, vai gritando. Isso, pode gritar à vontade. O importante é que você não atrapalhe o conteúdo do programa. Hoje nós estamos recebendo aqui a pergunta do Carlos Lima. Ele é da cidade do Rio de Janeiro. E o Carlos Lima quer saber. Deixa eu ver aqui o que o Carlos Lima está dizendo. Carlos Lima está dizendo: Pastor Samuel, o texto de Atos capítulo 5, versículo 29, diz que mais importa obedecer a Deus que aos homens. Esse termo está aferindo o princípio do cristão de obediência às autoridades constituídas? O quê? Não acredito. É, o Carlos quer saber se esse texto de Atos capítulo 5, versículo 29 está ferindo, né, o princípio do cristão obedecer às autoridades constituídas por Deus. Vamos lá. Vamos responder aqui a pergunta do nosso irmão. Do nosso irmão aqui que está perguntando, Carlos Lima. Certo? Então, vamos ver aqui, né? Gente, nós temos sempre bons costumes para justificar as nossas faltas. E muitas das vezes a gente usa até textos bíblicos para querer justificar as nossas faltas. O quê? Não acredito. Pegamos textos isolados para tentar justificar aqui alguma coisa, né? Pegamos um texto fora de contexto para tentar justificar outra. E assim vamos criando uma série de heresias que não tem nada a ver com o que a Bíblia está realmente dizendo. Temos que ter muito cuidado de não falar aquilo que a Bíblia não está falando, certo? Então temos bons motivos para justificar nossas faltas, até citando textos da Bíblia, para suavizar os nossos erros. Eu não estou dizendo que é o caso do Carlos, né? Não, eu estou dizendo com isso, porém, que seja a mesma intenção que o irmão fez esta pergunta. Cala a boca aí, Risa. Cala a boca aí, eu não estou dizendo que é a intenção do Carlos, viu, Carlos? Não, ele está simplesmente perguntando. Mas afinal, seria esse o texto um pretexto para a gente desobedecer às autoridades? O quê? Não acredito. Seria esse um texto, um pretexto para a gente desobedecer às autoridades? Que lá em Romanos capítulo... Viu, Carlos? Lá em Romanos capítulo 13, versículo 1... Romanos capítulo 13, versículo 1 vai deixar isso bem claro, né? Que as autoridades elas são constituídas por Deus, né? De fato, eu quero convidar você a meditar no que diz de fato essa perícope. Antes, o que significa, né? À luz do contexto. Porque, antes de tudo, eu quero ressaltar que há uma crise de lideranças. O desrespeito a qualquer autoridade constituída é de forma alarmante em nossos dias. E não só no mundo, mas também dentro das igrejas a gente vê isso acontecendo. O quê? Não acredito. A gente vê constantemente isso acontecendo dentro das igrejas. E muitos crentes criaram a mentalidade, viu, Carlos, de que é preciso, entre aspas, obedecer somente a Deus e não aos homens, fecha aspas. Daí os gemidos de muitos líderes. Porém, quando nós estudamos o referido texto, Carlos, percebemos que não era objetivo do apóstolo Pedro ali, e muito menos dos demais, passar uma ideia de insubmissão, né? E desobediência às autoridades, né? Aquela coisa toda, insubmissão, desobediência às autoridades. Isso fica claro quando lemos os textos dos próprios apóstolos, né? Dos próprios apóstolos concernentes a esse assunto. Por exemplo, se a gente for ver 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, o que então Pedro e os demais apóstolos estavam dizendo. Quando lemos o contexto da passagem, vemos que após testificarem publicamente sobre Jesus, né, o texto diz assim que após testificar publicamente sobre Jesus, o Cristo, e por este nome foram feitos muitos sinais,
e prodígios. Então levantou-se contra eles uma grande perseguição a ponto do Sinédrio ordenar a sua prisão. O quê? Não acredito. Ordenar a prisão de Pedro. Então, foi dentro desse contexto que aconteceu. Então, ao serem novamente encontrados, testemunhando no templo, Carlos, foram apresentados diante do conselho dos religiosos da época, que os açoitaram e os advertiram a não as falarem do Senhor Jesus. Então, foi nesse contexto, Carlos, de perseguição e de proibição que Pedro e os demais apóstolos disseram que importava mais obedecer, abre aspas, importava mais obedecer a Deus do que aos homens, fecha aspas. Então, ao observarmos que o texto não tem base nenhuma para desobediência ou insubmissão às lideranças. O texto que mostra que a lei de Deus, ela está acima da lei dos homens. Ela está acima da lei dos homens. Então, Carlos, se porventura a lei dos homens chocasse frontalmente com a lei de Deus, nós, enquanto servo de Deus, certamente vamos priorizar obedecer a Deus. Mas o texto aqui não é um pretexto para a gente desobedecer às autoridades. Portanto, definitivamente, esta perícope não nos dá o direito de desobedecermos aos nossos pastores e líderes de uma forma geral. A desobediência do cristão só é aceitável em uma única hipótese. Quando a lei dos homens fere as ordenanças daquilo que Deus diz. É nesse momento, só nesse momento. Então Jesus ordenou, olha o que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15. Esta é a ordem de Deus. A ordem dos homens aos apóstolos era: não vos demonstremos expressamente que não ensinasses nesse nome. Ora, Deus está mandando. Agora os homens estão dizendo que não pode. Atos capítulo 5, versículo 28. Então, a lei dos homens aqui estava impedindo os apóstolos de cumprirem a lei de Deus. Então, imediatamente, isso era necessário desobedecê-los para priorizar a lei de Deus. Tá certo, Carlos? Então, esse texto não é um texto que fere os princípios do cristão, da obediência às autoridades. Então, de fato, precisamos aprender a parte de justificar as nossas faltas, pois é impossível obedecer a Deus que não vejo, se não obedeço ao líder que vejo. O que nos falta, Carlos, é obedecer aos nossos líderes. Se assim fizermos, então não encontraremos tantas dificuldades para obedecer a Deus. Tá bom, Carlos? E eu espero que tenha explicado direitinho aqui para você, Carlos, e para os demais ouvintes, que o texto de Atos capítulo 5, versículo 29, não é um contexto, não é um texto ou um pretexto para a gente desobedecer às autoridades, e que Pedro falou aquelas palavras porque a lei de Deus estava se chocando, a lei dos homens estava se chocando com a lei de Deus. E no final do programa, chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! A Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia, ela é terrivelmente a palavra de Deus. Depois de todos esses esclarecimentos, só nos resta agradecer o seu carinho, sua companhia, sua audiência. Eu prometo voltar amanhã. Se Deus nos permitir, voltarei amanhã com mais um Bom Dia, Super Dia. A todos vocês, uma ótima tarde. A paz do Senhor Jesus. Estou indo, fui!